Hoje escolhi um tema desafiador, um tema muito instigante para mim. Eu estudei muito, espero que vocês aprendam também alguma coisinha que eu vou conseguir passar para vocês. Eu vou passar um filminho de 3 minutinhos, em vez de eu ler o Evangelho, eu acho que fica mais legal a gente passar, tá? Eu vou apagar a luz para ficar melhor, depois eu acendo, tá? Vai. Não conheço que vim destruir a vida ou sofrência. Não vim para derrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jovem não se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Eu vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-me também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, nada lhe também é caro. E se qualquer te obrigar a caminhar em uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquilo que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre nós e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Fácil, né? O que vocês acham? Fácil? Esse trecho que passou nesse filminho, a primeira parte é o cumprimento da lei. Que Jesus não veio aqui derrogar nada, cancelar nada. Ele veio aperfeiçoar. E coloca a justiça nova superior à antiga, aperfeiçoada à antiga. Tá? Do lado direito ali tem a jurisprudência, tá? Mateus, ali, capítulo 5 e decorre. Ele coloca a reconciliação com o seu irmão uma coisa primordial para a gente conseguir entrar em sintonia com Deus. Eu estava em casa lá, estudando a palestra, falei, bem, senta do lado meu aqui. Aí comecei a ler para ela, eu falei, bem, já estou indo embora, dei um beijinho nela. Ela falou, você está se reconciliando com o seu inimigo? Eu falei, não, nada a ver. Nada a ver, mas é sempre bom a gente sempre se reconciliar. Né? Ele aborda também nesse trecho, não cometeu adultério. E ele vai além. Aqui não é o adultério físico, não é adultério praticado, mas adultério pensado, gente. E ele fala, quem pensou já cometeu. Fala do divórcio. Eu sou casado, cansei da minha esposa. Abandono ela,
e retomo a minha vida? Não. Jesus coloca que seria justificável esse comportamento se ela tivesse praticado uma traição. Fora isso, não. Porque é fácil a gente descartar as pessoas. O difícil é a gente tentar conviver. Então, e coloca também o divórcio. Não fazer o juramento. Ele aborda isso de uma maneira assim, bem didática. Ele fala que a gente não pode jurar por nada, por ninguém. Porque a gente não consegue fazer um fio do nosso cabelo ficar escuro de novo. Eu tenho bastante brancos. Então, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. E não vamos nos prometer nada, que a gente não sabe de nada, de ninguém e nem da gente. Não pagar mal com mal. E aí já começa a ficar mais divertido. Que a gente não deve confrontar. Confrontar o mal. Porque o mal com o mal vai aumentar. E a gente tem que enfrentar o mal de uma outra maneira, que a gente vai ver. E finalmente, amai os vossos inimigos, que é a coisa mais tranquila e mais fácil da gente fazer. Não é? Alguém aqui tem inimigo? Ninguém? Todo mundo gosta. Então vamos colocar da seguinte maneira. Todo mundo não tem uma pessoa que a gente é meio ressentido, evita a companhia, evita o contato. Ninguém? Só eu que tem? Então vamos lá. Como é que a gente vai encarar essa situação? Enfrentar o mal. Jesus fala para a gente amar o nosso inimigo. A gente tem dificuldade até de amar os nossos amigos. Eu estou mentindo? Como é que a gente vai conseguir amar os nossos inimigos? O que a gente pode fazer? A gente é cometido de um assalto, o cara vai lá, rouba a nossa televisão e a gente pega e leva a máquina de lavar roupa também. Você esqueceu isso? É assim que funciona? É assim que a gente vai lidar com o mal? Não. Como é que a gente enfrenta o mal? Será que Jesus nos ajudou nisso? Essa passagem foi quando ele estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote. E o sumo sacerdote perguntou para ele: o que você estava falando? O que você estava pregando? E Jesus falou: olha, o que eu preguei em público. Eu não falei escondido. Pergunte para as outras pessoas que estavam lá. E tinha um guarda junto. O guarda chegou e pá! Deu uma bofetada em Jesus. Qual foi o enfrentamento do mal? O que Jesus fez? Falou: se falei mal, se falei alguma coisa errada, me fale o que eu falei de mal. Se não falei, se falei o bem, por que você me bate? Alguém conseguiu identificar alguma violência aí? Alguma agressividade? O que Jesus fez? Orientou, esclareceu, mostrou um caminho. Eu não sei se o guarda entendeu. O que é fácil? Ele xingar, tentar espernear, tentar agredir o guarda. Não, mas é Jesus que a gente está falando.
A gente não está falando da gente. Então, como a gente enfrenta o mal? Porque se a gente não fizer nada, não enfrentar o mal, não confrontar o mal, ele só vai crescer. E a gente tem que confrontar o mal. Mas, qual o limite da gente enfrentar o mal? Essa parte eu acho legal pra caramba. É aquela passagem onde eles vão prender Jesus. Pedro, no ímpeto de defender Jesus, arranca a espada e pá, corta a orelha do morto. O que Jesus faz? Guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada, pela espada perecerão. E vamos parar por enquanto aí. Você usa a espada vai ser usada contra você. Mas será, como tinha bastante guarda, será que Jesus se acovardou? Na sequência que eu acho legal. Aí ele fala para Pedro: ou tu pensas que eu não poderia apelar para meu pai a fim de que pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos são 72 mil anjos. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é um anjo. O que é 72 mil anjos? Então não faltava poder, não faltava apoio para Jesus. Ele fez a opção por quê? Pela não violência, pelo amor. Como será que a gente reagiria numa situação dessa? Invocaria nossos obsessores, 12 legiões de obsessores para nos defender? Talvez isso. Mas vamos caminhar. E o remédio para isso? Perdão. Ele nos mostrou mais uma vez como é que faz. É fácil. É só imitar ele. O difícil é imitar. Quando ele estava pregado na cruz, quase expirando, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E ainda pediu para aliviar para a gente. E o que quer dizer isso? Não sabem o que fazem. Não sabem que a lei de ação e reação vai vir. E ela vai cobrar. E cobra. Que silêncio. E agora, como a gente é espírita, eu vou fazer uma abordagem um pouquinho mais diferente. O que é inimigo do Aurélio? Que se opõe, que é contrário, hostil, que causa dano, nocivo, aquele que odeia ou detesta alguém ou algo. Eu não tinha pensado nesse aspecto, mas o mestre José abriu a mente da gente e colocou esse ponto de vista. Quem é inimigo de quem? Será que a pessoa é minha inimiga ou eu que sou inimigo da pessoa? O que ela fez para mim? Nós que somos inimigos. Complicado isso, né? Complicado isso. Quem é inimigo de quem? A troco do que isso? Agora, o livro dos mortos do Antigo Egito. Eu vou ler uma passagem para você. Isso foi escrito numa pirâmide em 2194 a.C.
Vocês vão ficar surpresos com o que está escrito lá. 2194, a turma não sabia quem era Jesus, né? Eles tinham uma cultura diferente. O que será que eles escreveram na pirâmide? Muito interessante. Cada ato de maldade cometido nessa vida leva ao menosprezo pessoal. Tudo que fazemos é registrado em nosso cérebro e também o será em nossa alma, quando chegar o tempo de sua saída do corpo, da alma sair do corpo. Consequentemente, temos de estar atento aos nossos sentimentos, porque eles se transformarão em pensamentos. E os nossos pensamentos se transformarão em ações. Posteriormente, nossas ações se tornarão hábitos. De tanto fazer, virou um hábito. E os nossos hábitos serão nosso destino. Interessante, né? Parece coisa de espírita, não parece? Mas acho que por causa do livro dos mortos, deve ter alguma coisa a ver. Sentimentos, pensamentos, ações, hábitos e destino. Será que é assim que funciona? Será que é? Pior que é. Pior que é assim que funciona. E como é que a gente lida com os nossos sentimentos? Quem controla os sentimentos da gente? Quem? É fácil? É uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil. Mas é o começo de tudo. Controlar os nossos sentimentos, ou como o mestre José falou, talvez as nossas sensações, a gente pode colocar assim, porque talvez a gente não amadureceu a nível de ter um sentimento ainda. Aquela coisa que a gente sente, aquela coisa boa, aquela coisa ruim, não sei, e isso nos move, me move. Ninguém ficou agora, nora chinesa? Mas que isso? Alguém arrisca? O que quer dizer isso? Não? É a hora da historinha. A historinha da nora chinesa. E como é que é essa historinha? Não é minha não, tá? É de uma palestra que eu assisti do Divaldo. Ele contou isso e eu achei assim sensacional. Eu vou tentar reproduzir da minha maneira aqui. Na China tem um hábito que me pareceu estranho. A moça casa, ela tem que servir a sogra. É assim que funciona na China. Não, sogra, quem é sogra, né? Sogra, você veio, eu não sei, foi intuição, né? Sogra. Então, a moça casou, o rapaz, foi morar junto com ele e ela tinha que servir a sogra, é o hábito deles. E a moça ficou um pouco incomodada com isso, e essa relação é realmente difícil, né? Aí chegou num ponto que ela falou, não aguento mais minha sogra, não aguento mais essa velha, preciso dar um jeito nisso. E lá eles têm o hábito de procurar os anciões, as pessoas mais experientes. Um ancião que ela conhecia, ela foi conversar com esse ancião. Contou esse problema, que ela não aguentava mais se relacionar com a sogra, que ela queria resolver aqui.
O ancião perguntou, mas o que você quer fazer? Eu quero matar a minha sogra. Você vê, né? Acho que estava... E o ancião falou, tudo bem, é isso que você quer mesmo? Então tá. Então eu vou fazer o seguinte, tem algumas ervas aqui, eu vou te dar. Você vai fazendo chá para sua sogra, dia sim, dia não. Você vai servindo para ela. Tá? Mas só que tem um detalhe. Se a mulher morrer logo, todo mundo sabe que você não tem um bom relacionamento com ela. Então você tem que tratar ela de uma maneira excepcional. Porque essa moça já não tinha mais mãe. Né? Trate como se fosse a mãe que você já perdeu. E a nora falou, tudo bem, eu vou fazer isso. Por quanto tempo eu vou ter que fazer isso? Por uns 6 meses a Vera já empacota. Tá bom. E começou a dar chá. E a Vera resmungava, e aquela coisa toda, o relacionamento não melhorou, mas ela foi fazendo, e sempre tratando a sogra com carinho. E a mulher começou a falar, mas essa moça está querendo alguma coisa, por que ela está me tratando tão bem assim? E de tanto servir o chá e tratar ela bem, que o coração da sogra mudou. Começou a tratar a nora melhor. Chamou ela de filha algumas vezes. Filha, vem aqui. E a nora ficou meio impactada com aquilo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas depois de 3, 4 meses, ela voltou no ancião e contou isso para ele, que a relação tinha melhorado, mas falou, puxa vida, né? Se está melhor, se está até bom, eu posso dizer, mas se está bom assim com ela, sem ela vai ser melhor. E eu continuo então. Falei, que isso, continuo. E continuou dando chá. E a relação ficou uma relação saudável, amorosa até. E aí quando estava chegando próximo dos 6 meses, ela voltou lá e falou, meu Deus, mas não dá para dar uma outra erva, fazer alguma coisa para a gente... Puxa vida, eu gosto dela. É a mãe que eu não tenho mais. Não tem jeito de resolver isso, de reverter essa situação? Eu sabe, o ancião pensou e falou, olha, eu vou te falar uma coisa. As ervas que eu te dei são ervas revigorantes. Se você continuar dando, essa mulher vai durar 280 anos a mais. Né? Mas eu quero te falar uma coisa. Que a sogra não era o teu inimigo. O ódio é o teu inimigo. O ódio. Isso que é o nosso inimigo. Jesus, será que em algum momento ele demonstrou ódio, rancor, violência, se exasperou de uma maneira desproposital, ou sempre tentou mostrar o caminho do bem, do amor para a gente? Claro que em situações difíceis, colocando no nosso dia a dia, a gente sabe que é difícil a gente receber uma ofensa, pior ainda quando a gente não merece aquela ofensa, ou acha que não merece, e absorver isso. Como é que a gente lida com essa situação? Jesus nos propõe, pelo menos, a gente não fazer o enfrentamento do mal contra o mal. E isso a nível até de pensamento.
Teve uma outra história que o Divaldo contou, que eu fiquei chocado, cara. Que a história, isso conta umas coisas pesadas, né? De uma família, um casal espírita. Tem uma menina do interior de Minas Gerais. Ela queria fazer jornalismo, foi para São Paulo, capital, estudar, se formou, conseguiu um emprego em Campinas, interessante, em Campinas. Encontrou um rapaz e ele era adicto, ele tinha o hábito de usar drogas. A família ficou muito incomodada com essa situação, com perigo iminente, sei lá, né? Pode acontecer alguma coisa, o rapaz ficar louco, não sei. Mas resistiu um pouco, mas quem tem filho sabe que a gente não pode com os filhos, eles querem e faz, e seja o que Deus quiser, né? E tudo bem, continuou vivendo com o rapaz em Campinas, e ela tentando tirar ele do vício, sabe? Ele tratava ela bem, era um casal legal, sabe? Não tinha relação violenta, nada. Até um dia que eles estavam na casa deles, esse casal de pais, lá em interior de Minas Gerais, receberam uma ligação. Olha, sua filha foi assassinada pelo marido. Ele, num surto, assassinou ela. O rapaz ficou louco, ensandecido. A polícia chegou, ele estava em cima do corpo ainda. Foi preso em flagrante, mas foi num surto. Foi preso. Agora que vem o chocante. Se até agora não foi bom, vai ser mais chocante ainda. O pai e a mãe se deslocaram até Campinas para fazer os trâmites legais, o enterro, não sei das quantas. O pai ficou em Campinas. E a mãe foi ver o genro. Foi visitar o genro. Foi orar com o genro. Parece coisa de filme, né? E você sabe o que ela falou para o genro? Filho, pois você teve coragem de enfrentar Deus e quebrar uma lei dele. Agora eu oro por você que você tenha força e coragem de enfrentar as consequências do seu ato. Porque a justiça dos homens é falha, mas de Deus é certeira. E eu vou orar por você para que você consiga superar esses momentos difíceis que estão por vir. Ela gostava do rapaz. Tanto que depois que ele cumpriu a pena dele, foi morar. Olha que desprendimento, que coisa bonita da gente ver. Será que a gente consegue, pelo menos, não querer matar o rapaz, se fosse com a gente? Sinceramente? Legal. Olha, eu estou trabalhando para conseguir isso. Não, sinceramente, espero que eu... Não espero não, mas em teoria, pensar contigo, assim, no fundo do meu coração. Porque uma coisa que eu aprendi hoje, sabe? Um amigo meu que é psicólogo, eu falei, vou fazer uma palestra sobre esse tema hoje, o que você acha? Né? Dá umas ideias aí. Aí ele falou, aí ele acabou comigo. Aí ele deu um monte de exemplos, aí eu falei, ele só escorregando. Aí eu dei o exemplo fatal. Um rapaz mata o seu filho. E aí? Como é que fica isso? Para resumir a história,
Ele falou, o que você faria? Não sei, talvez matasse também. Ele falou uma coisa que eu fiquei assim, meio chocado. Tudo que incomoda a gente, tudo que machuca a gente, é um espelho que a gente tem dentro do nosso coração. Aquele ato da gente assassinar aquele rapaz mostra o assassino que está dentro da gente. A pessoa que a gente acha arrogante mostra o arrogante que a gente é. Então, gente, o negócio é complicado, né? Quem é o nosso inimigo? Nós? Quem é o nosso maior inimigo? Nós. Porque no final da conta, é a gente e Deus só. A gente e Deus. E durma com barulho desse. E por mais que a gente... Hoje eu até mandei uma não sei, achei estranho. Acho que a minha esposa, eu acho que ela deve ser um pouco média também, não sei. Ela mandou um negócio para mim. Eu fiquei, não é possível, né? Olha o que ela mandou. Depois eu coloquei no grupo. Eu tenho dado a Cristo incontáveis razões para não me amar. Agora que vem a tijolada. Nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Então, gente, é como diz aqui a parábola, que Deus faz chover sobre os justos e injustos, e o sol nasce igualmente sobre os maus e sobre os bons. Não importa o que a gente faça, Ele continua a nos amar. E o que Ele pede para a gente? Tentem. É fácil? Não. Ninguém falou que é fácil. Essa palestra foi uma palestra mais difícil que eu fiz na minha vida. Eu falei, eu não vou conseguir falar sobre esse tema. É um tema muito difícil para lidar. Mas, um amigo falou, Zé Gomes, falou, a turma quer que você fala. Arlindo, fala, os caras estão falando aqui, é para você falar? Tá bom, vamos falar. Porque tudo tem um sentido, né? Para mim foi assim, um ensinamento muito grande, né? A gente saber os artifícios, os meios, o que a gente pode fazer. Não precisa sair abraçando, beijando um poste. Não é isso. É só tentar não querer matar, sabe? Tentar não ficar com aquele negócio na cabeça, aquela obsessão de encarnado para encarnado. Porque a gente é uma usina de força. A gente fica irradiando coisa ruim, mas a coisa ruim está saindo daqui. E ela vai pegando tudo que é ruim e volta para a gente, e acaba com a gente, e nos traz um câncer, um infarto. Então, quem temos? É fácil? Não. É fácil levar uma bofetada sem dever, igual Jesus levou? Não. E o que ele fez? Tentou orientar. É fácil? Pedro defende ele fala, Pedro, eu não preciso de ajuda, irmão. Se eu quisesse ajuda, estavam milhares de anjos aqui comigo. Não é assim que resolve.
Resolve com bem. A única coisa que faz as trevas sumirem é a luz. A única coisa que combate o mal eficazmente é o bem. Vocês acham que se um quer brigar e o outro também, como que vai, o que vai acabar isso? Não termina isso. Até que alguém fala, parou, deixa para lá. Você quer brigar, você briga sozinho. Eu não vou mais brigar. Jesus pede para a gente falar, parou. Eu não vou mais brigar. Vamos tentar fazer esse propósito, sabe? Não tentar, parou. Eu não vou mais brigar. Que assim a gente está dando mais um passinho em direção a essa trajetória tão longa que a gente tem que percorrer, que é a nossa melhora espiritual, nossa evolução moral. Ué, dá para falar mais, mas eu acho que deu, tá? Pode passar régua? Pode. Eu vou fazer uma prece aqui, que eu gosto muito, daquela do Evangelho do Lar antigo. Eu peço para a gente tentar aproveitar esse momento de união, a espiritualidade está aqui presente, nos ajudando, nos estimulando nesse caminho difícil que é essa caminhada aqui na Terra. E vamos serenar nossas almas e vibrar, porque vibrar é doar. Vibremos pela fraternidade e paz para a humanidade. Para auxílio aos encarcerados e suicidas, que Deus os acolha. Pelos enfermos de corpo e alma, pelos hospitais, manicômios e casas de idosos. Pelas crianças abandonadas, as das ruas e as dos lares em desarmonia. Para ajudar os trabalhadores de Jesus, por todas as religiões, credos e crenças. Ao anjo da guarda do Brasil, anjo Ismael, por nosso presidente, seus assessores, por todos os políticos e por nós, brasileiros. Vibremos pelo equilíbrio de nossa família, pelas nossas moradas na terra, ambas transitórias. Da alma, o nosso corpo, e do nosso corpo, a nossa casa. Finalmente, vibremos aos nossos benfeitores espirituais, pela perseverança, luz, amor em Jesus. E se for de nosso merecimento, peçamos que a espiritualidade coloque uma tela protetora dourada sobre o nosso lar. Agora eu vou fazer uma... Você vê que coisa, como é que é estranho isso, né? Eu falei, eu vou começar com o Pai Nosso, e a Marlene fez. E vou terminar com uma Ave Maria, tá? Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Que a gente possa voltar aos nossos lares, enquanto na mais perfeita mania, que a espiritualidade nos revigore, nos dê força para continuar nessa luta, nessa caminhada, que a gente sabe o final, a gente é vencedor, gente. A gente vai chegar lá e somos vencedores. Boa noite.